Oh, nós entronizamos o nome do nosso Pai, do nosso Abba. Que essa casa encha com a sua presença, Senhor. Enche essa casa com a sua presença. Que essa casa seja cheia da sua presença, Senhor da glória. Está aqui o povo que anseia por ti, Senhor. Oh, mais da sua presença. Quem anseia pede mais da presença do nosso amado. Oh, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Muito mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor. Muito mais, Senhor. Muito mais. Em tua presença. Oh, Senhor, muito mais da sua presença, Pai. Em tua presença. Senhor da glória. Senhor. Em tua Obrigado pela sua presença. Isso. Senhor, a tua igreja ama a sua presença, Pai. Igreja, volta a amar a presença do Senhor. Volte a amar a presença daquele que se rendeu e se entregou por ti. Volte a se render à presença que tem poder para nos transformar. A presença que nos quebranta e nos constrange e nos muda. E nos faz refletir aos valores corretos do reino dos céus. Senhor, obrigado pela sua presença. Aleluia. 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 Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor? Isso, Senhor. Para ti as palmas, Pai. É para ti as palmas, Senhor. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Aleluia. O ministério de louvor, Deus abençoe vocês, tá? O ministério de louvor é uma bênção em nossas vidas. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui essa noite. Deus abençoe os nossos pastores. Deus abençoe aqueles que estão nos acompanhando online. Amém? Quantos gostaram de como está ficando o altar da igreja? Você gostou? Amém? Vamos agradecer ao nosso pastor Naldo e o pastor Jados, que tem se dedicado, tem trabalhado aqui para deixar a casa do Senhor ainda mais bonita. Amém? Tome seu assento no nome de Jesus. Paulo ele fala que para ele seria muito melhor ele subir e estar com Cristo. Mas ele fala assim, por causa de vocês é necessário que eu fique. Talvez nós poderíamos falar muito a mesma coisa, em um contexto diferente. Era bem melhor nós nos rendermos e ficarmos aqui na presença dele. Mas para a edificação da igreja é necessário que a gente pregue a palavra, amém? Então vamos lá. Eu tenho uma mensagem temática essa noite. Eu estive meditando ao decorrer desses dias sobre esse tema tão importante para a Igreja de Cristo e tão desafiador para as nossas vidas. Eu quero que você abra a sua Bíblia neste momento em Gênesis, no seu capítulo 2, versículo 22. Enquanto você procura, eu quero te fazer uma pergunta. Quantos anseiam em ter o desejo de ser reconhecido como discípulos de Deus? Vamos lá, deixa eu ver, levante a sua mão aí que eu quero ver. Quem é o corajoso? Você está pronto para isso? Você está decidido por isso? Vai enfrentar o que é necessário? Vai ou não vai? Está ficando duvidoso o crente? Amém. Então só tem um meio para que isso se concretize em nossas vidas. Conforme a palavra de Cristo, é necessário que nós amemos uns aos outros. Se nós amarmos uns aos outros, o mundo saberá que nós somos discípulos dele. O mundo, ele não vai saber que nós somos discípulos deles apenas se nós manifestarmos o poder, curar os enfermos, ressuscitarmos os mortos. Não se resume na demonstração do poder. Na verdade, o poder é uma demonstração do amor ao qual nós temos. Através do amor, nós declaramos: enfermo, seja curado.
Movido pelo amor, nós temos que declarar: morto ressuscita. É movido pelo amor. Paulo fala: se nós não tivermos amor, de nada vai valer a pena, de nada valerá nenhuma das nossas ações. Então, a fonte principal e a origem real da qual nós temos que prosseguir como cristãos e discípulos é primeiro se nós amarmos uns aos outros. E isso é um dos maiores desafios que nós temos hoje, é amar uns aos outros. É muito difícil. É muito difícil por inúmeras circunstâncias, detalhes da vida, situações às vezes irrelevantes, mas através de uma ótica nossa, às vezes um pouco debilitada, a gente acaba perdendo o conceito real do que é valorizar o amor um pelos outros. Mas eu creio que Deus, nesses últimos dias, Ele está trazendo uma grande restauração no conceito real do que é ser discípulo, do que é ser igreja, do que é ser irmão, do que é ser imitador de Cristo, do que é ser igreja. E eu estou aqui para tentar transmitir um pouco com vocês o que é a igreja. Eu estive falando com a minha esposa, eu falei: tem-se um lado bom de anunciar e pregar a palavra de Deus, e tem-se um lado muito difícil, que é você se tornar refém daquilo que você prega. Paulo, ele fala que esmurrava o próprio corpo. Ele esmurrava o próprio corpo por conta da mensagem a qual ele anunciava. Ele anunciava a mensagem e ele esmurrava o próprio corpo dele para que ele fosse fiel diante daquilo que ele pregava. Eu falei para ela que é um tanto difícil pregar mensagens desse tipo por causa do desafio que você se torna refém dela, para que a própria palavra que você anuncia não seja uma pedra de tropeço na sua fé. Mas eu ouvi uma palavra de uma cadê ela? Está aqui. De uma irmã de Deus. Eu falei: é isso. É nós nos tornarmos escravos de Cristo. Ser escravo de Cristo é abrir mão dos nossos próprios direitos. Como isso pode acontecer? Simplesmente, como pode acontecer de nós amarmos uns aos outros? Como nós podemos nos tornar escravos de Cristo? Bom, o segredo eu acredito que está na palavra que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então aquilo que é impossível para a gente se tornar verdadeiros escravos, não apenas por título ou nomenclatura, mas nós temos uma vida de escravos de Cristo e nós amarmos uns aos outros conforme a palavra de Deus, só tem um meio. Se do alto não for nos dado, nós não podemos fazer nada. Mas é bem certo que Deus, em nada Ele vai pedir para a igreja dele daquilo que Ele não forneceu os recursos necessários para que nós concluíssemos os pedidos dele. Então, tudo já foi nos dado. Está dado, está feito. A questão é a decisão do coração, até onde nós vamos. Uns vão chegar até o final, outros vão ficar pela metade, outros vão retroceder. Porque no meio dessa caminhada nós vamos nos deparar com a gente mesmo. O maior obstáculo não vai ser o nosso irmão, nem o inimigo, nem o diabo. O maior obstáculo vai ser nós mesmos. Vai ser a gente. Se nós conseguirmos vencer a nós mesmos, nós vamos até o fim e herdaremos a coroa da vida. Se nós formos até o fim, se nós batalharmos, decidirmos sofrer por amor, nós vamos conseguir. Se nós decidirmos batalharmos para nos tornarmos escravos de Cristo, nós vamos conseguir. Lembre-se que o favor, o local onde nós recebemos o favor, a graça, é diante do trono da graça de Deus. E esse trono da graça, pelo próprio corpo de Cristo Jesus, foi nos dado acesso. Ou seja, não tem nenhum impedimento que nos impeça de chegar na fonte onde emana todo o favor ao qual o cristão necessita, que é diante do trono da graça de Deus. Nós só temos que esvaziar de nós mesmos. Se nós conseguirmos esvaziar de nós mesmos, nós conseguiremos se desfazer, se desprender. Talvez nós tenhamos tanta dificuldade de subir ao trono, porque são muitos jugos e fardos que nos prendem nas coisas dessa terra. Conforme nós vamos nos esvaziando, vamos nos soltando, vamos nos desprendendo dos laços do nosso eu, nós vamos sendo livres. Livres. As pessoas querem ser livres em fazer suas próprias vontades, mas elas esquecem que elas são reféns de si mesmas. O mundo quer ser livre, tem o medo de se render a Cristo porque eles querem ser livres, mas eles esquecem que eles estão presos num sistema invisível, que uma hora ou outra eles vão ser bem conscientes, vai se tornar bem real a prisão ao que eles estão. Nossa grande preocupação é quando essa prisão de invisível se tornar eterna. Por isso que nós estamos batalhando para anunciar o evangelho da salvação, da paz, para aqueles que estão perecendo. Por isso que nós estamos batalhando para levar a esperança para aqueles que se encontram em desesperança. Cristo, Ele ama
Ele continua amando o pecador, ele continua curando para demonstrar o seu amor. Cristo, quando curava, você não vai ver muitos relatos de ele falando para que aquela pessoa se rendesse a ele. Ele dava uma advertência: vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então nós vemos Deus ainda curando pessoas que sequer confessam o nome dele. Isso está baseado justamente quando ele nos escolheu sem sequer nós sabermos quem era ele, nós rejeitarmos a ele, ele continuou nos escolhendo. Essa é a mensagem da esperança. Nós temos que crer na esperança em Cristo Jesus e não desanimarmos na fé, mediante a crise qual nós estamos vendo global. Não desanimarmos por causa da maldade do ser humano, nós perdemos a esperança. Há alguma coisa impossível para Deus? Ele fala da dificuldade da salvação do rico, mas ele fala justamente isso: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O nosso papel é só nos colocarmos como anunciadores, porque como ouvirão se não houver quem pregue? Como? Às vezes nós encontramos com as pessoas nas ruas, nos evangelismos que nós temos feito, e nós falamos: isso aqui não é coincidência, nós estamos aqui porque nós somos enviados. Porque ele fala: a quem eu enviarei? Nós não estamos indo por nós mesmos, nós estamos indo porque ele procurou alguém para enviar e nós decidimos nos colocar na posição de ir por ele. E anunciarmos por ele, nós vemos ele manifestando a bondade dele e salvando vidas. Você pode dar um glória a Deus? Você tem esperança ainda? Você tem esperança para si? Você tem esperança para os que estão perdidos? Amém. Você tem convicção do que Deus pode fazer pelos perdidos? Sexta-feira agora nós estávamos no evangelismo, nós tivemos uma experiência muito legal. E eu falei assim para uma mulher. Eu falei assim para ela. Fiquei horas e horas conversando com ela e ela, em parte, acreditava e na maior parte, não. E no final eu falei assim para ela: tudo bem, só me resta uma coisa. Eu falei: eu creio no Deus ao qual eu estou falando e, como eu falei para você, Ele está vivo. Ela falou de todos aqueles outros que morreram, Maomé, Buda, e aí foi citando vários outros homens aí. E eu falei: sim, todos eles morreram. Ela falou: Jesus morreu, ele foi um bom homem, mas esses bons homens também morreram. Sim, eu falei: todos morreram, mas só teve um que ressuscitou e está vivo. Ela me olhou assim com um olhar meio desconsiderando o que eu estava falando. Eu falei: eu quero te provar isso. Eu falei: ele está vivo e ele está aqui com a gente. Ela olhou para o lado, eu falei: você não vê, mas ele está aqui. Eu falei: é. Eu falei: senhor, conversei acho que mais de uma hora com aquela mulher. Eu falei assim: se tudo que eu falei para essa moça é verdade, se tudo que eu falei para ela, cada vírgula que eu citei para ela é verdade, eu quero que o Senhor cure ela agora. E se for mentira, que ela continue enferma. Ela me olhou, eu falei: Senhor, tenha misericórdia da minha alma agora. E na força de Sansão e de Gideão, eu fui-me embora e aquela mulher, ela foi curada. Foi incrível, o nervo ciático e mais um bocado de coisa. E ela era terrível, porque ela procurou a enfermidade de um jeito que eu falei, não precisa mais procurar, tá bom. Eu estava preocupado de ela achar a forma que ela estava procurando. Ela estava fazendo malabarismo lá na praça. Eu falei: calma, você já foi curado. Mas esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Então nós precisamos amar uns aos outros para que eles saibam que nós somos anunciadores de um reino real, invisível, mas real. Você pode dar um glória a Deus? Vamos lá. A palavra diz que um reino dividido ele não subsiste. O que mais a igreja está sofrendo no século atual é a divisão. É a divisão. A divisão ela começou desde a igreja primitiva. Se nós vamos ler todos os relatos, nós vemos que desde a igreja primitiva, o inferno sempre tentou dividir a igreja de alguma forma. Sempre eles lutaram de dentro para fora para tentar dividir a igreja. Se passou-se os tempos, acabou que hoje nós vemos que os que estão dentro que tentam dividir o que está dentro. E nós estamos em um grande embate e estamos em um ponto de decisão para nós sanarmos esse problema e vivermos uma unidade perfeita através do Espírito de Deus. Nós temos que declarar assim como foi declarado aqui.
que a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Cordeiro de Deus. Se isso é verdade no qual nós declaramos, nós temos que viver esta verdade e viver esta vitória qual foi nos dada. Então, se há uma coisa que você tem que ter ira no seu coração, é contra a divisão. Se tem uma coisa que você tem que perder o sono e ficar irado, angustiado e aflito, é pela divisão da igreja. Porque veja bem, se o corpo ele está dividido, não tem condições nenhuma em nós continuarmos a andar e anunciar o reino de paz. Tudo se inicia da unidade do corpo de Deus. O seu corpo físico só está em harmonia se todos os membros trabalham junto, em conjunto e em plena harmonia. Se você tem alguma debilidade de algum membro do seu corpo, você vai ver que você vai ter uma debilidade. Você vai ter uma dificuldade de se mover. Se a igreja de Cristo ela não é curada, ela não pode curar. Se a igreja de Cristo não se ama, ela não pode amar. Isso não vai passar apenas de um sistema de hipocrisia vivida pelos próprios fariseus. Então nós estamos no século ao qual nós vamos ter que batalhar com todas as forças. E você que está aqui, quantos estão aqui? Tem alguém aqui que não faz parte de igreja? Levante a mão que eu quero ver. Ok. O senhor também não faz parte de igreja. Tá ok. Então os demais aqui que faz parte de igreja, tá ok, eu acho que nós temos um entendimento suficiente de entender que igreja, eu estou me referindo ao corpo de Cristo. Eu não me coloco responsável apenas pela igreja Instituto Escola de Fogo. Eu sou responsável pela igreja do Cordeiro de Deus. Eu não fico satisfeito o instituto está bem e a igreja B está mal. A igreja B, ela é considerada também o corpo de Cristo. É isso que tem que estar a nossa preocupação, não ser dividido por placas ou nomenclaturas. Nós fazemos parte de um corpo universal. Cristo, ele não se divide na igreja A, B e C. Ele é um só. Ele foi um com o Pai. E a igreja continua sendo um com Ele. Então nós somos um. O que passa disso não procede da origem do que é ser igreja. Não encontramos em nenhuma parte da Bíblia divisões de igrejas pentecostal, presbiteriana, batista, assembleia e seja lá o que for. Nós conhecemos na Bíblia a igreja de Cristo. É essa igreja que nós conhecemos. Mediante isso, nós temos que levar em consideração algo que tem que se perdido na nossa consciência, que é a dependência um dos outros. Além de você depender do irmão que está do seu lado, não esqueça que você também depende do irmão que está em outra igreja. Entendendo que nos últimos dias na perseguição, nós não vamos ter tempo. Agora nós estamos vivendo a fase da perseguição da batista. Agora nós estamos vivendo a fase da perseguição da presbiteriana. Não, a igreja será perseguida. A igreja vai ser perseguida. A igreja universal será perseguida. Então se considere como igreja de Cristo, não como igreja limitada à placa. Amém? Eu acredito que placas e igrejas de diversas opções, você vai na igreja presbiteriana que tem um estilo de cultuar a Deus, você vem na pentecostal que tem um estilo de cultuar a Deus. Eu acredito que tudo isso é só para satisfazer a vontade do homem que é tantas. Então, para não ter desculpa, tem para todos. Tem para todos os gostos. Desde que se não se perca a mensagem central que é o Evangelho de Deus para satisfazer o homem. Mas que o homem possa se adaptar ao Evangelho dele. Então nós dependemos um do outro. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Olha bem para ele. Isso, se você não conhece ele, você vai ter que agora olhar, porque eu tenho algo para te anunciar. Talvez se você não conhece seu irmão, eu tenho que te falar que você vai ter que buscar conhecer ele e orar por ele, porque você depende dele. Você depende dele. Então corra para alicerçar a sua comunhão e aumentar a sua comunhão com seu irmão, que você vai depender dele. Talvez se você não edificar sua comunhão com ele agora, na hora do estreito, tu vai ter dificuldade. Ou melhor, ou em tempo de paz, nós crescemos em comunhão, ou nós vamos ter que crescer em tempo de guerra. É melhor que a gente cresça agora em tempo de paz, para que no tempo de guerra nós estejamos mais fortes. Amém? Você achou aí a passagem de Gênesis 2:22?
Estou muito feliz em pregar nesse altar tão bonito assim. Que altar lindo. Gênesis 2:22. Veja isso. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Amém? Veja só, Deus cria Adão. Deus concede a Adão um governo de toda a terra. Deus concede a Adão uma habilidade para dar o nome de todos os animais. O governo estava na mão do Adão. Foi dada a ele a autoridade sobre a terra. Mas só que no final de tudo, o próprio Deus, ele olha e repara que Adão ainda era incompleto, mesmo tendo toda a autoridade, todo o governo sobre a terra, o homem ainda era incompleto, algo ainda estava faltando dele. Ou seja, o homem pode ter tudo o que for. Tudo o que for. Você pode ter todos os recursos. Você pode ter o melhor emprego. Você pode ter a melhor casa. Você pode ter o que for, o melhor salário. Você pode ter o que for. Você sempre será completo se você não tiver outro ser humano para te completar. Veja só. Em Números 9:17, a Bíblia relata sobre a nuvem que guiava o tabernáculo. Essa nuvem, ela ficava sobre o tabernáculo e ali Israel ficava naquele local até que a nuvem se levantava e movia eles para o próximo destino. Então, se a nuvem ficasse ali um dia, eles ficavam ali um dia. Se a nuvem ficasse 2 meses, eles ficariam 2 meses. Se a nuvem, em um dia, eles chegassem naquele local e no mesmo dia a nuvem se levantasse e desse eles uma nova direção, eles tinham que ir guiados pela nuvem, que era o próprio Deus que estava os guiando. Então, no deserto, apesar de eles não terem um GPS, uma bússola, eles tinham o próprio Deus como guia dos caminhos deles. Então aquela nuvem ia guiando Israel. Então eles tinham o próprio Deus para direcionar eles em todo o caminho pelo deserto. Quando você lê Números 9, você vai chegar mais na frente no seu capítulo de número 10 agora, você vai ver algo bem interessante. Você vai ver que Moisés ele chega até o seu cunhado, filho de Jetro, Reuel, e ele vai pedir para que esse filho do sogro dele, ou seja, o seu cunhado, permanecesse com eles. Ele fala, se é necessário que você permaneça conosco, venha conosco. Porque você conhece bem o deserto. Então você vai nos ajudar a nos guiar, nos direcionar para onde que nós temos que ir. Só que no capítulo 9 nós vemos que a própria nuvem guiava o povo de Deus. Então qual é a necessidade de Moisés implorar para o seu cunhado permanecer com eles, para que o seu cunhado, pelo conhecimento que tinha daquela região, guiar eles para que eles não se perdessem no deserto? Está aí mais uma demonstração que você tem que ter da dependência do homem. Ou seja, por tudo que você pode receber de Deus, tudo, se você também não criar a dependência do homem, você pode se ensoberbecer com aquilo que Deus está te dando. A dependência do homem é entender que tudo que Deus te dá, não é para si próprio e não é para se promover. Por mais que Deus possa dar tudo ao homem, o homem ainda vai depender da comunhão e da dependência um para com o outro. Está aqui na Bíblia. Qual o sentido de Moisés pedir a permanência do seu cunhado, sendo que a nuvem já guiava eles? Deus estava ensinando o povo de Israel a ter dependência e comunhão um dos outros. Bispo, mas só que a Bíblia em Jeremias, ela não diz que maldito é o homem que confia no próprio homem? Sim. E ela dá continuidade no final do seu versículo dizendo e que o coração se aparta de Deus. Ou seja, se o homem depende inteiramente do homem e não também de Deus, e se aparta dos caminhos de Deus, fazendo da força do homem o seu próprio apoio, aí sim, é um erro. Mas quando nós falamos de um povo de Deus, nós estamos falando de céu e terra trabalhando em comunhão e unidade. Você pode ter o seu momento de comunhão no secreto? Sim. Você pode. Você pode muito bem ter seu momento de comunhão no secreto com Deus. Mas lembre-se, uma hora ou outra Deus vai te remover do secreto, no individual com Deus, e vai te trazer para você buscar Ele em unidade e comunhão. Você querendo ou não, você tendo dificuldade ou não em compartilhar da comunhão com seus irmãos, Deus sempre vai te remover do seu lugar isolado no secreto para estar junto com Ele em comunhão e unidade. Sempre Deus vai fazer isso com a gente. Sempre Ele vai nos levar a este ambiente. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O próprio Deus, em Gênesis 1:26, Ele trabalha a unidade nos mostrando
a necessidade da comunhão entre a congregação. Ele fala assim, então façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O próprio Deus dá o exemplo do trabalho em unidade. Mesmo Ele sendo Deus, Ele trabalha em unidade para demonstrar a plena comunhão da dependência. E eu me pergunto, por que Deus deseja tanto dependência um dos outros? Você já reparou? Que igual que nós lemos aqui agora em Gênesis, você vai ver que Adão, antes da queda, ele sente a necessidade de ter alguém que correspondesse a ele. E já depois da queda, Caim mata Abel, se ao menos pensar que dependeria do seu irmão. Ou seja, quando o orgulho entra no coração, a gente desfaz e despreza a necessidade da dependência do seu irmão. Antes da queda tinha uma necessidade, tinha um desejo pela comunhão. Depois da queda, Caim está matando Abel, está desprezando a presença da comunhão de uma outra pessoa. Então, ou seja, a unidade remove o lugar de orgulho do nosso coração. Orgulho é a autossuficiência de achar que por si mesmo tudo você pode fazer. Você pode ser habilidoso em muitas coisas, você pode ser muito bom, você pode ser muito fera. Uma hora ou outra Deus vai te jogar numa situação que você vai sentir uma total necessidade de uma dependência do seu irmão. Sempre vai ser assim. Você pode ser muito bom na oração, vai ter uma hora na oração que você vai sentir a necessidade de ter alguém orando com você. Você pode ser bom em tudo. Uma hora ou outra Deus vai te pegar em algo que você é muito bom. E você vai sentir a extrema necessidade da comunhão com alguém. Eu acho que não é bom nós esperarmos Deus nos levarmos a uma situação extrema para nós termos essa necessidade. Estava falando para minha esposa, no quartel tem algo chamado canga. Quando você está antes de você ir para o campo, tem um campo, que é um treinamento básico que se tem. Até você ir lá, você não tem tanta noção da dependência que tu tem daquele outro camarada que está ali contigo. Às vezes é um cara esquisito, um cara que tu não leva ele em consideração pelo jeito bem estranho que ele tem. Às vezes você vai se deparar com pessoas de outro estado, ali, outra cultura, pessoas totalmente diferentes que você. Então você não tem relevância, a necessidade que você tem daquela pessoa. Mas quando tu chega lá no campo, que tu está numa situação no estreito do estreito, você vai sentir uma falta e um desejo tão grande de ter aquele rapazinho junto contigo para te ajudar. Aí o quartel pega e coloca isso como canga. Quem já serviu o quartel aqui? Não é isso? Você já teve um canga? Já? Foi útil na sua vida? Você já teve um canga? Já? Pois bem, peça para o Senhor te dar um canga também na sua vida também. Para que nas horas de dificuldade, de luta, você tenha alguém que possa te ajudar a carregar o seu fardo e o seu peso. Não que acha que você é autossuficiente, que você possa suportar tudo, que você é sozinho porque Deus está contigo. Você está muito enganado se você acha que você tem uma baita de uma comunhão com Deus e por isso você não precisa de ninguém. Você precisa ir muito bem, porque senão Cristo já não tinha... em Hebreus não falaria, não deixava de congregar como igreja, conforme os costumes de alguns, principalmente quando chegar os últimos dias. Na verdade, quanto mais nós temos de Deus, menos nós temos de nós. Quanto menos nós temos de nós, mais nós precisamos do nosso próximo. Porque nós somos completos pelaquilo que o seu irmão tem, porque o seu irmão é um dom na sua vida. Fala, repita isso comigo. Fala, meu irmão é um dom na minha vida. Qual era o segredo da igreja primitiva para ter tido tanto sucesso e até o dia de hoje nós falarmos dos feitos das maravilhas ao que aconteceu na igreja primitiva? Se não foi outra coisa, a comunhão entre a igreja. Veja bem, abre aqui comigo, por favor, em Atos, seu capítulo 2, no seu versículo 42. Vamos fazer uma breve leitura. Atos 2, 42. Vamos lá. Qual é o segredo da igreja primitiva? Está aqui, em Atos 2, 42. Vamos lá. Você achou aí? Então vamos acompanhar junto essa leitura? Vamos aqui extrair o que diz esses textos. Eu não sei no título da sua Bíblia, mas no título da minha está a comunhão dos cristãos. Vamos lá, começa assim no seu versículo 42. Eles, no plural, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à
Vamos lá? Então está aqui. Ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios do espírito de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas próprias propriedades e bens, distribuíam cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias costumavam a se reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e seriedade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você pode dar uma glória a Deus? O segredo da igreja primitiva não estava na demonstração do poder de ressurreição de mortos, das maravilhas, dos sinais, dos prodígios. Não estava aqui. O segredo está aqui. Nas entrelinhas nós encontramos o segredo do sucesso da igreja primitiva, a comunhão. Esse segredo era tão poderoso que os inimigos tentaram fazer contra Israel? Tentaram dispersar Israel. A questão é que quanto mais eles se dispensavam, mais eles se agregavam em comunhão e unidade em espírito. E assim foi o grande sucesso da igreja primitiva. É através disso que até hoje nós nos inspiramos e oramos: Senhor, nos dê o que tu deste a Atos, da igreja de Atos. Senhor, faça o que tu fizeste em Atos 2. Pois bem, para Deus fazer isso, nós vamos ter a disponibilidade de fazer o que a igreja de Atos 2 fazia: comunhão, simpatia, amor, união, respeito, congregação, unidade, vínculo de paz. Oração junto, dedicação junto, louvando junto, crescendo junto, recebendo do Espírito Santo junto. Tudo era junto. Tudo eles estavam juntos, fazendo juntos. A comunhão foi o grande segredo do sucesso da expansão dessa igreja que nos trouxe até aqui. Avivamento que não leva à comunhão é um desperdício de unção. Se o corpo rasga, se o vaso fica rachado, há vazamento. A única forma de nós retermos, como pode a igreja nos Estados Unidos, o avivamento da Rua Azusa, o que aconteceu? O que o William Seymour tanto batalhou para que mantesse o avivamento da Rua Azusa? A comunhão, para que todos cooperassem na dependência, para que todos tivessem o mesmo pensamento. Ele lutou ao máximo para isso. Quando isso já não estava mais sendo mantido, o que aconteceu? Falência do avivamento da Rua Azusa. Começou a entrar a divisão, pensamentos variados. Ou seja, vamos fazer como cada um acha que é certo. Não vamos fazer mais aquilo que ele acha que é certo. Ou seja, a dependência da comunhão em concordância com a igreja. A igreja primitiva, quando tomava decisão, estava em comunhão e concordância entre eles. E o Espírito Santo achava bem. O próprio Espírito concordava diante da comunhão, da concordância da igreja. Ele aprova a comunhão. Ele aprova a unidade. Vamos lá. O que mais tem se tornado difícil nos dias de hoje nós mantermos a comunhão? Pensa com você em alguns segundos. O que mais é difícil você manter a comunhão com seu irmão? O que mais nos leva hoje a estarmos pregando uma mensagem ao qual, na verdade, nós deveríamos ser referência número 1 em todo o planeta em ter comunhão e unidade. Vamos lá, em alguns segundos tenta pensar o que mais te dá dificuldade para que você mantenha e preserve e conserve isso. Vamos lá, pensa. Eu quero levar você a uma reflexão. Eu falo com a minha filha em casa, eu falo: não faça o dever apenas para você fazer e ficar livre, faça o dever para você aprender. Então nós temos que refletir o que está sendo falado. O que mais te leva a ter dificuldade e o que mais você acha que a igreja tem dificuldade para estar em comunhão? Pensa consigo. Algo que está acontecendo no mundo está afetando a igreja. Por isso nós temos que batalhar para a igreja afetar o mundo, para que o mundo não afete a igreja. Se nós perdemos o poder da autoridade, de governo, se nós nos rebaixamos daquilo que nós somos, pelas opressões e pressões do inferno, nós perdemos posição de autoridade, de convicção. Se nós perdermos isso, nós somos facilmente influenciados pelas astúcias, as astúcias de Satanás. Lembre-te só, que ele influenciou 1/3 dos anjos na terra.
no céu. Quem somos nós na terra para não cair nas artimanhas de Satanás? Quem somos nós? O que mais dificulta hoje, o maior empecilho, começa no mundo. Por causa da maldade dos últimos dias, o amor de muitos tem se esfriado. Por causa da multiplicação da maldade, o amor está se esfriando. Por causa do esfriamento do amor, as pessoas não estão mais suportando, porque o amor, ele tudo suporta. Se não tem amor, nós não temos capacidade de suportar, nós temos limite. Fala assim, limite. Nós começamos até bem, mas daqui a pouco, quando o calo aperta demais, a gente espana, ou seja, estoura. Você suporta, suporta, suporta. Daqui a pouco parece que você perde a paciência e a panela de pressão tibum. Por isso que a fonte de origem é o amor. Por isso nós somos sustentados pela fonte e o fundamento do amor, que é o próprio Cristo. Agora o que está acontecendo no mundo começa a afetar a igreja começa a aparecer com um sistema que está atuando no mundo. A gente só maqueia com alguns títulos que nós consideramos bíblicos, para se tornar um pouco aceitável e não ficar tão escandaloso, tão parecido assim com o mundo. Mas é a mesma atuação. É a mesma atuação de divisão. É o mesmo comportamento, se não formos para nós sermos transformados, para quem nós vamos viver o Evangelho, o seu Evangelho é a pura transformação. Se não for para Ele nos moldar e nos transformar e nos confrontar para que as estruturas, elas caiam, para que as raízes sejam arrancadas, para que nós vamos ser cristãos? Para apenas uma paz em consciência? Ou para termos a verdadeira transformação e sermos reconhecidos como cristãos? O amor está se esfriando, a igreja está se isolando. A igreja está se isolando porque as pessoas têm cada vez mais ficado feridas uma com as outras. As pessoas, para se defender, elas preferem não se relacionar tanto. Eu não estou falando de afinidade. Eu não estou falando disso. A Bíblia não obriga a você ter afinidade com toda a igreja. A Bíblia diz para você amar e suportar a todos. Agora, afinidade, nós não encontramos isso como obrigação. Nós vemos no decorrer da Bíblia, Jonas com Davi. Nós vemos Pedro, Tiago e João. E por aí vai. Agora, amar e suportar a todos. O problema é que nós estamos nos isolando porque nós estamos com medo de ser feridos. Nós não queremos nos responsabilizar pela causa para manter a comunhão. Este é o problema. Nós somos responsáveis pela manutenção e a conservação da comunhão. Se você não quer se tornar responsável, então você não está fazendo parte da causa de Cristo. Se nós não fazemos parte da causa de Cristo, não tem um porquê nós herdarmos o galardão de Cristo. O que cada um de nós vamos ter para apresentar a qual nós batalhamos para preservar a comunhão e cuidar do corpo de Cristo? Sabe, nós somos fáceis para nós encontrarmos os pontos negativos, mas nós somos tardios para arrumar uma solução para sanar os pontos que estão debilitados na igreja. Você já reparou que nós somos muito fáceis de reparar? Olha aqui, se o irmão fazer um escândalo com o outro aqui, toda a igreja vai reparar, amém? Todo mundo vai reparar, todo mundo vai falar. Agora, quantos vão se levantar para sanar este problema? A igreja ali não ora. E o que você está fazendo para sanar o problema da igreja que não ora? A questão não é anunciar. A questão é nós fazermos aquilo que nós anunciamos. Anunciar o evangelho é fácil. O difícil é nós fazermos aquilo que nós anunciamos do evangelho. O evangelho não é apenas para ser anunciado, ele é para ser demonstrado. Cristo veio anunciando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Cristo está na cruz, Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. A maior demonstração que teve na terra do anúncio das boas novas foi a ação de Cristo ir até a cruz do Calvário. Nós temos que ir e fazer algo também de diferente para nós preservarmos e cuidarmos do bem mais precioso que existe na face da terra, a igreja do Cordeiro de Deus. Veja,
Este corpo a qual nós estamos aqui agora, pela fé, nós somos um corpo. Este corpo, para ele ser formado, foi necessário um corpo ser dilacerado. Foi necessário o pulmão ser furado. Foi necessário espinhos furar uma cabeça. Foi necessário sangue escorrer. E o pior, um sangue puro, inocente. Este é o preço que foi pago para que hoje nós estivéssemos aqui. Nós não estamos aqui de graça. Você não está aqui de graça. Nós estamos aqui pela graça. Mas isso aqui teve um alto custo. E se nós não valorizarmos o custo a qual foi pago pelo nosso Senhor, o que o mundo verá da igreja do Cordeiro de Deus? Você está disposto a honrar com a responsabilidade de cuidar do corpo e da noiva? Não adianta porque o amor está esfriando e você tem medo de ser ferido. Você tem medo de se envolver com a igreja. Não quero me envolver porque ali eu estou vendo partidarismo, eu estou vendo divisão. É lá mesmo que tu tem que se envolver. É ali que tu tem que entrar. Está vendo o grupinho da divisão? Entra lá no grupinho da divisão. Está vendo o grupinho da fofoca? Não corre nele não. Vá lá para o grupo da fofoca. É lá que nós temos que ir. É ali. Nós não vamos ser luz do mundo se primeiro nós não formos luz aqui. Não pense isso. Para nós sermos luz no mundo, primeiro ela tem que brilhar aqui. Cadê os responsáveis pela causa de Cristo? Então não adianta nós nos escondermos. Bispo, mas você está falando isso porque não foi o senhor que foi ferido pela igreja. Me desculpa por você ter ser ferido para a igreja. Mas volte para você ser curado. Te isolar. Nunca vai cicatrizar a sua ferida. Volte a fazer parte da comunhão com a igreja. Se responsabilize com a causa da igreja. Seja tão participante como Cristo foi da sua igreja. Sofra o tanto possível como Cristo sofreu pela igreja. Faça a manutenção da comunhão da igreja. Se esforce pela harmonia da igreja. Nós somos chamados para isso. Você foi chamado para isso. Você aceita isso? Vamos lá. Sabe qual é a dificuldade? O amor está se esfriando e nós não queremos nos envolver porque estão aparecendo várias pessoas difíceis. É o temperamento difícil. É a pessoa que fala demais. É a pessoa que critica demais. É a pessoa que toda hora dá opinião. É a pessoa que só sabe falar mal. É a pessoa que murmura demais. É todo esse tipo de pessoa que tem na igreja. Você faz parte de uma igreja como essa? Você faz parte disso? Essa igreja é a nossa igreja. Nossa igreja é essa. Aí a questão é que nós estamos nos afastando porque nós não sabemos lidar com pessoas difíceis. Misericórdia, se Jesus não tivesse compaixão da gente. Nós não teríamos comunhão com Ele, porque se tem uma pessoa difícil é nós mesmos. E mesmo assim Ele está com a presença dEle, com o Espírito Santo dEle o tempo todo conosco. Veja bem. Como nós podemos conviver com as pessoas difíceis? Você quer aprender um pouco? Você quer aprender ou não quer? Tá bom, então vamos lá. Eu vou te fazer um desafio assim como eu fiz com aquela menina na rua. Você se compromete em ficar refém dessas palavras? Você está confiando antes de eu falar? Então vamos lá. Se der ruim, vai dar ruim para todo mundo então, amém? Então vamos lá. Nós precisamos ser mais inteligentes. E não apenas emocional para que você desenvolva um bom relacionamento. Nós começamos a entrar num ponto aqui agora, como nós podemos conviver com pessoas difíceis? Eu quero te dar algumas dicas como você pode viver com as pessoas difíceis. Nós não podemos viver um relacionamento através de um ato só, de um comportamento emocional. Você vai se ferir, você vai se frustrar. Sabe por quê? Vai ter um dia que aquela pessoa, ela vai falar muito bem com você. De manhã, possa ser que à noite ela vire a cara para você. Cuidado para você não ficar emocionalmente ferido. Seja inteligente. Para preservar a comunhão, sabe qual é o problema que nós temos? É porque quando acontece algo do tipo, já aconteceu com você algo do tipo assim? O mesmo irmão que deu paz do Senhor, cheio do fogo, daqui a pouco estava um gelo contigo? Nós tendemos a quê? A nos afastar da pessoa. Ou devolvermos o troco com a mesma moeda, ok? É assim? É isso mesmo, é o ditado?
devolver o troco com a mesma moeda. Ok? Nós, pelo nosso sistema de autodefesa, tendemos a nos afastar quando não é retribuído daquilo que nós damos de bem para as pessoas. Nós não podemos ter relacionamentos baseados, fundamentados nas nossas emoções. Nós temos que ser inteligentes. Inteligentes para quê? Para preservar o relacionamento. Qual é o ponto central daqui? Repita comigo: preservar o relacionamento. Preservando o relacionamento, eu preservo a comunhão. Então, ok, nós nos decidimos a ser responsáveis. Então, para ser responsáveis, nós temos que ter ações. Então, vamos ter ações inteligentes e não emocional. Não deixa as suas emoções serem movidas pelas emoções e os sentimentos e a debilidade das outras pessoas. Seja responsável, seja inteligente. Inteligente, não emocional. Isso aqui é o primeiro ponto, você anotou? Tem uma perspectiva de evolução para o melhor dessa pessoa. E não trate como um caso definido o seu lado complicado. Tem uma perspectiva. Para eu ter uma boa perspectiva do irmão Kaique, eu tenho que ter primeiro uma boa perspectiva de mim mesmo. Se eu não tenho uma boa perspectiva de mim mesmo, eu não vou conseguir enxergar ele. Se eu não conseguir tirar a trave que está nos meus olhos, eu não consigo tirar o cisco do olho dele. Eu tenho que ter uma boa perspectiva dele também. Mas para isso, ame-se a si mesmo, saiba quem você é. Pense bem de si mesmo. Se nós não temos a capacidade de pensarmos bem de nós mesmos, nós nunca vamos criar boas perspectivas das pessoas. E quando nós encontrarmos uma debilidade naquela pessoa, nós declaramos, na verdade, nós, como eu posso dizer, nós definimos aquela pessoa como aquele caso definido e ponto final. Ou seja, se ela é uma pessoa murmuradora, nós vamos definir ela como uma murmuradora e não tem transformação para ela. Ela é daquele jeito. Não, você vai ver ela murmuradora e você vai falar, você vai ser uma pessoa muito grata. Você vai tratar ela como uma pessoa grata. Você vai ajudar ela a ser grata. Jesus, ele está falando com Pedro. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus sabia que Pedro ainda não tinha se convertido. E mesmo assim, Jesus continuou investindo em Pedro. Jesus não deu uma definição final para o comportamento ao qual Pedro tinha. Jesus deu uma perspectiva de uma esperança melhor. Se você define, você isola aquela pessoa. E a esperança de transformação é zero. Você vai ter que batalhar para ter uma perspectiva e vai ter que ajudar ela para que ela enxergue, assim como Cristo enxergou Pedro. O que Cristo falou para Pedro? Pedro, quando tu se converteres, Pedro. Pedro ainda iria negar Cristo, mas Cristo está falando uma perspectiva futura de uma evolução para a melhor de Pedro. Pedro, e quando tu se converteres, converta também os seus irmãos, Pedro. Crie uma boa perspectiva das pessoas. Não defina ela pelo problema que ela tem agora. Cristo já não nos definiu como pecadores porque nós pecamos. Mas como foi falado aqui, aonde abundou o pecado, superabundou a... É isso. É uma boa perspectiva. Se nós tirarmos um pouco do nosso olhar crítico, condenatório, principalmente condenatório, nós vamos dar mais esperança para aqueles que estão em desesperança. Você pode dar uma glória? Então vamos lá. Isso aqui é um grande problema que nós enfrentamos. Dê um basta nos problemas que afetam o seu relacionamento com as pessoas antes que eles te consumam. O problema é que nós temos o hábito de alimentar os problemas das pessoas que nos afetam. Você começa a alimentar aquele bichinho de estimação com todos os seus sentimentos. E você já percebeu, quanto mais você faz isso, mais mal você se sente? É ou não é? Se uma pessoa te tratou mal, se você ficar pensando naquilo o tempo todo, aquela pessoa me tratou mal, ela é orgulhosa, ela é uma soberba, olha só, o que ela acha que ela pensa que é para me tratar mal, se eu, filha do Deus Altíssimo, lavada pelo sangue do Cordeiro, ela me tratou mal.
Você começa a sentir mal, é ou não é? Aquele sentimento vai te consumindo. Ele vai te consumindo. Ele vai te consumindo. E você vai deixando ser consumido por ele. E aquilo vai te fazendo mal e você não percebe. Isso acontece? Daqui a pouco aquela pessoa está feliz, está tranquila. E tu está destruído. A pessoa que te fez mal está lá bem e tu está destruído. Porque você permitiu que o comportamento dela te consumisse. Detenha de uma vez por todas esse comportamento antes que ele acabe com você. Batalhe contra esse sentimento, meu amigo. Se porventura você saiu da igreja muito frustrado com alguém, você vai chegar na sua casa e você vai falar: Senhor, luta com o teu coração, irmão. Batalhe com o teu coração contra tal comportamento. Porque ou você faz isso, ou você luta com toda a sua força contra tais ações das pessoas contra você, ou você vai ser consumido com essas ações contra você mesmo. Ou seja, para de alimentar coisas desnecessárias. Para de dar relevância a coisas irrelevantes. Para com isso. Você vai ficar alimentando coisas que estão acabando com você, está te destruindo. Mas esse mais, você está botando mais mesmo. Você está botando mais fardo. Você está botando mais jugo. Bispo, mais. Continua com o seu mais. Continua com a sua razão. Vai alimentando. Vai alimentando. Você está se acabando, meu irmão. Você está ficando cada vez mais triste. Você está ficando cada vez mais decepcionado. Isso vai fazer você se afastar ainda mais das pessoas. E este não é o propósito. O propósito é que você se una ainda mais com as pessoas. Você vai lutar contra os sentimentos maus que vêm contra você, ou você vai ficar alimentando ele? Bispo, mas eu estou na minha razão. Vai sofrer você e a sua razão junto. Lute com o seu coração. Batalhe com o seu coração. Você vai chegar na sua casa, você vai orar: Senhor, libera o perdão. Senhor, libera o perdão. Senhor, não aceito. Senhor, não aceito. Eu rejeito. Senhor, eu rejeito, Senhor. Senhor, misericórdia. Senhor, perdoa ela, Senhor. Eu amo ela. Tu nem ama, mas fala: Senhor, eu amo. Eu amo, Senhor. Senhor, eu amo. Senhor, eu amo. Aí você vai se sentir bem, você vai dormir bem. No outro dia à noite você vai orar, você está orando: Senhor, Tu és santo. Aí vai vir aquela imagem daquela pessoazinha te humilhando de novo. Você fala: está amarrado. Amarra, fala: está amarrado. Senhor, libera o perdão. Senhor, libera o perdão. E vai batalhando. Vai batalhando. Vai passar 2 semanas, você vai estar bem, você vai ter esquecido. Você vai estar no auge da sua comunhão. Daqui a pouco vem o bendito pensamento de novo. Você vai falar: Senhor, eu repreendo. Senhor, eu rejeito. Senhor, libera o perdão. Senhor, libera o perdão. Senhor, libera o perdão. Daqui a pouco vai acontecer, você vai ver aquela pessoa. Vai brotar algo do seu coração tão maravilhoso pelaquela pessoa. Vai vir um sentimento que você vai falar: meu Deus, de onde que veio isso? De onde que veio isso? Você batalhou. Você resistiu. Você resistiu. Resista ao mal. O que Deus fala para Caim? Para ele resistir ao mal. Para que ele não fosse dominado por aquele mal. Resista, porque ele está à porta. Está querendo te devorar. Vai resistindo. Vai resistindo. Está se convertendo em um sentimento genuíno, num sentimento puro, em amor, em compaixão. Daqui a pouco você vai ter o recurso necessário para aceitar aquela pessoa como seu irmão, sem enxergar as debilidades dela. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos: derrubar todas as forças que tentam nos resistir contra o nosso próximo. Nós não podemos continuar alimentando isso. Nós não podemos ficar tacando lenha, mais lenha, mais lenha. Vai jogando água, vai tacando, vai esfriando aquilo. Vai removendo aquilo, vai tirando aquilo, vai usando as suas forças contra aquilo. É isso que vai limpando as divisões na igreja. É isso que vai tirando os embaraços no meio da igreja. Isso é se tornar responsável. Fala assim: responsável. É isso. Agora, se nós negligenciamos tais coisas, a tendência, irmão, é a destruição. Posso continuar? Vamos lá. Então está assim: assim tudo o que façais aos outros, o que vocês querem que eles façam a vocês, pois isso é a lei dos profetas. É isso aí. Aquela pessoa te tratou mal, você queria que ela te tratasse bem? Então trata ela bem. É simples assim, essa é a lei. Trata ela bem, trata ela bem, trata ela bem. Trata ela bem. A Bíblia não está dizendo: espera ela que ela faça o que você deseja que ela faça com você para depois você retribuir. Ela está falando: faça com ela aquilo que você desejasse que ela fizesse com você. Essa é a lei de Cristo, ela é maravilhosa. Ela quebra os nossos conceitos, ela quebra o nosso orgulho, ela quebra a nossa prepotência, ela quebra a nossa religiosidade. Ela quebra os sistemas
criado pelas nossas estruturas, fundamentada na cultura deste mundo. Ele nos vira de cabeça para baixo e nos faz enxergar que dia após dia nós temos que nos humilhar e nos esvaziar de nós mesmos, até que haja uma transformação genuína em todo o nosso caráter. Ele vai mexer lá na raiz, onde te fere, aonde mexe com você, aonde dói, onde você tem mais dificuldade. Bicho, você está falando isso que tu não sabe a dificuldade que eu tenho. É aí, não é mesmo? É aonde tu tem dificuldade que Ele quer tratar. É aonde dói em você que Ele quer mexer contigo. Se tu quer ser transformado e você quer mostrar, você quer transparecer a glória de Cristo, deixa Ele tirar toda a camada, toda a casca externa e deixa transparecer a face do Cordeiro na sua vida. Não se molde ao sistema deste mundo, mas renove o pensamento pela palavra. A palavra diz para nós retribuirmos o mal com o bem. Faça o bem, persista no bem, lute pelo bem, coopere para o bem no tempo certo. No tempo certo você receberá a recompensa disso, irmão. É isso. Busca se colocar no lugar da outra pessoa, em vez de colocá-la ela no que achamos que deve ficar, aonde ela deve ficar. Talvez isso possa melhorar. Eu acho que isso aqui está bem explicado. Você está vendo uma pessoa muito difícil, com debilidade, com dificuldade, você busca colocar no lugar dela. Não coloque ela no lugar que você acha que ela deve ficar. Não isole ela. Não isole ela porque ela é problemática. Não isole. Se coloque no lugar dela. Nós já procuramos saber por que ela é problemática? Você já procurou saber qual é a dificuldade daquela pessoa porque ela está tendo dificuldade de relacionamento? Talvez seja uma pessoa que foi ferida, talvez seja uma pessoa que foi até estuprada, talvez seja uma pessoa que passou por tantos traumas na sua vida, foi tanta ferida. E aí nós pegamos aquela pessoa por causa daquele comportamento e nós colocamos o seu lugar aqui, os isolados. Nós queremos viver o tempo da lei. Os leprosos ficam afastados do acampamento. Vamos isolar eles, vamos separar eles, separe eles. Isso é na lei, na graça. Aí é que tu vai ter que ter comunhão com essa pessoa mesmo. Se a lei, a graça nos ensina a orarmos para os nossos inimigos, quanto mais aqueles que comungam conosco da mesma fé. Qual será o nosso comportamento diante dessas pessoas? Então não isole elas. Não queira isolar. Vá para perto. Se coloque no lugar dela. Busque entender por que ela está passando por isso. Batalhe pelo próximo, assim como Cristo batalhou por você. Amém? Vamos lá. Preocupe-se mais em fazer as outras pessoas se sentirem bem a respeito de si mesmo, do que fazer elas se sentir bem a respeito de você. Essa é a debilidade até quando nós casamos. Quando nós casamos, nós queremos que a pessoa nos faça feliz. Nós buscamos muito e que as pessoas vejam o bem de nós mesmos. Esse é o grande problema. Isso aqui não tem um sentido real do que nós temos que fazer para dar continuidade à obra da comunhão em Cristo Jesus. Se esforce para que a tal pessoa se sente bem. Para de ficar forçando tais comportamentos, tais ações para que ela se sinta bem consigo mesma. Talvez você vai querer fazer algo para chamar a atenção dela. Talvez você vai querer fazer algo de extraordinário para chamar a atenção dessa pessoa. E essa pessoa vai continuar se sentindo mal com ela mesma. A questão não é você se sentir bem por ela estar se sentindo bem com você. É você conseguir ela se sentir bem com ela mesma. Você está conseguindo entender o que eu estou te falando? Isso está sendo muito difícil? Claro que está sendo difícil. É difícil. Não me diga que isso é fácil, que isso não é fácil. Isso é difícil. Isso é difícil. Por isso que eu estou pregando e tem pessoas que estão me olhando assim. Como assim? Eu falei, Senhor, eu acho que eu não vou não. Mas eu estou aqui. E se não servir para você, vai servir para mim. Amém? Vamos ir? Vamos lá. Efésios 4:3. Coloca aqui rapidamente Efésios 4:3. Agora eu vou dar uma corrida aqui. Vamos lá, Efésios 4:3. Seja o cooperador da unidade. Faça todos os esforços para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Escuta. Nós como igreja estamos nos edificando em muitos caminhos e perdendo o caminho mais excelente de edificação. A igreja está se edificando no caminho da transferência. A igreja está se edificando no caminho dos mantos. A igreja está se edificando no caminho do poder.
A igreja está se edificando em status. A igreja está se edificando em talentos. A igreja está se edificando em quem tem mais influência, quem demonstra mais, quem faz mais. Mas nós não podemos perder o caminho da excelência, da edificação de excelência que está em Cristo Jesus. Há um caminho mais excelente apresentado para Paulo, e este caminho nós devemos voltar ele para sempre. Nós temos que voltar para este caminho. Sempre nós devemos voltar para o caminho de excelência e de edificação. É lá que nós vamos encontrar Cristo Jesus. Você não vai encontrar Cristo Jesus apenas na demonstração dos dons. Você não vai encontrar Cristo apenas na demonstração do poder. Você não vai encontrar Cristo porque você prega bem, porque você canta bem. Você não vai encontrar Cristo porque você se sente bem na igreja por algum motivo. Você não vai encontrar Cristo aí, você vai encontrar Cristo no caminho da excelência. O caminho da excelência está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. O caminho da excelência, ele está nos ensinando para nós sermos mais pacientes, mais bondosos. O caminho da excelência nos ensina para nós não termos mais inveja. O caminho da excelência nos ensina a perder a vanglória e o orgulho. O caminho da excelência nos ensina a nós não maltratarmos o nosso próximo. O caminho da excelência nos ensina a não buscarmos apenas os nossos interesses. O caminho da excelência nos ensina a livrarmos da ira e do rancor. O caminho da excelência nos ensina a odiar a injustiça e a amar a verdade. O caminho da excelência nos ensina a crer mais, a suportar mais, a esperar mais, ser mais, se necessário, sofrer mais pelo amor da unidade. Aqui é onde nós temos que sempre voltar para sermos edificados. Este é o caminho. Quem é este caminho? É o próprio Cristo Jesus. Se nós não temos este caminho como edificação sólida, real, nós vamos nos perder nas demais coisas apresentadas no meio da igreja. Este é o caminho da edificação. Este é o caminho da excelência. Voltemos ao caminho de quem é Cristo Jesus. Voltemos a ser a quem é Cristo. Quem é Cristo? Busque a descobrir novamente quem é Cristo Jesus. Nós não ainda descobrimos quem Ele é. Nós ainda não descobrimos e não conhecemos Deus. As nossas experiências não significam que nós já conhecemos Ele na realidade de quem Ele é. Nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo. Nós precisamos receber edificação, revelação e prosseguir sendo edificado e recebendo revelação dia após dia após dia. Volte e batalhe para o caminho da excelência. Deus está chamando a igreja dele para voltar ao caminho da excelência. Volte à revelação de quem é Cristo. A igreja tem que ser parecida com Cristo Jesus. A igreja não tem que ser parecida com o modismo deste mundo. A igreja não tem que ser parecida de uma forma que atrai ao mundo, que atrai as almas, criando aparares na igreja, criando um bocado de luzes, de jogo de luzes, de som, de efeitos especiais. Não é nada disso. Nós temos que atrair o mundo pela imagem de quem Cristo é. Cristo te atraiu como, meu irmão? Cristo te atraiu pela cruz. Foi a cruz que te trouxe até aqui. Foi a cruz que abriu um novo e vivo caminho. É Cristo que abre o caminho. É Cristo que nos edifica de uma forma sólida para nós sermos transformados dentro da raiz profunda do Evangelho de Cristo. Precisamos voltar ao caminho da excelência. Buscar dom é muito bom, é muito bom. Buscar profecia é bom, é muito bom. Buscar revelações é bom, é muito bom. Ter experiências nas dimensões espirituais é bom, é muito bom. Mas isso não vai te transformar. O que te transforma é Cristo. Cristo é que nos transforma. Cristo é que nos faz nos quebrantarmos e nos humilharmos para sermos moldados à imagem de quem Ele é, Cristo. É Cristo que nos constrange. É Cristo que nos humilha. É Ele que nos quebra por inteiro quando nós olhamos quem Ele é. Mesmo Ele sendo Deus, Ele não se fez de Deus, mas Ele humilhou a si mesmo. É Cristo que nos leva à humilhação para o bom proveito de todos. Então, se é necessário você perder status, você está disponível a perder status para o bem do próximo? Você está disponível a perder daquilo que Deus já te deu se para o bem do teu próximo? Ou você está preso naquilo que você tem? Se você está preso naquilo que você tem, cuidado. Cuidado. Porque Ele esvaziou de tudo que Ele tinha. Ele esvaziou de tudo que Ele tinha para que nós pudéssemos ganhar a salvação. Não se prenda a nada que você já ganhou. Se prenda a Cristo Jesus. Se renda a Cristo Jesus. Se Ele quiser tirar tudo, deixa Ele tirar tudo. Mas deixa Ele crescer na sua vida, igreja. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele te constranger. Não se prenda a nada. Tudo vai passar. As línguas cessarão. Os dons cessarão. As profecias cessarão. Só há algo que é eterno. E esse eterno está em Cristo. Em Cristo Jesus, que está fundamentado no caminho da excelência. O problema é que nós estamos nos prendendo tanto a status, a posições,
Há nomenclaturas. Que nós estamos vendo as pessoas do nosso lado sendo destruídas, mas por causa da nossa posição nós não rendemos. Se rende. Se rende. O samaritano está caído, mas ninguém quer se render. O samaritano está ferido, mas ninguém tem coragem de se largar a si mesmo, largar a quem acha que é, por aquilo que alguma coisa recebeu. Irmão, esqueça isso, tenha como não tivesse, tenha e devolva para Ele, deixe nas mãos dEle. Faça dEle a sua fonte de inspiração, faça dEle a voz para guiar o seu espírito. Renda os seus dons, os seus talentos a Ele, deixa Ele usar para Ele. O que Ele pedir, seja pronto para devolver para Ele, é dEle. Vem dEle. O que importa mais não é o dom. A alma vale mais do que o mundo inteiro. Não é o dom que vale mais do que o mundo inteiro. É a alma que vale mais que o mundo inteiro. O dom que você tem de cura, de demonstração de poder, não vale mais do que essa pessoa que está do seu lado. Cristo não morreu pelo dom, Ele morreu pela pessoa que está do seu lado. Ame a pessoa que está do seu lado. Conserve a unidade da pessoa que está do seu lado. Batalhe, sofra pela pessoa que está do seu lado, mas conserve a unidade do corpo de Cristo. Lute por isso, batalhe por isso. Esse é o sentido de ser cristão. Esse é o sentido de ser igreja. Você pode dar um glória? Você pode dar um aleluia? Eu quero que vocês coloquem de pé neste momento. Não tem como eu falar tudo aqui. Vamos lá, a verdadeira realidade do servo de Deus está assim, isso aqui eu quero que te constranja. Ó Senhor da glória, nós te bendizemos e te louvamos, ó Cordeiro Santo das nações, Espírito Santo. Ó Santo Espírito da verdade, nos guia na verdade, nos molde, nos transforma na verdade, nos apodere na verdade, Senhor da glória. Orai astu kobodoshi delebede kabalasturi bidicai. 2 Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me deixarei ser desgastado. Aleluia. Que homem é esse que se permitiu ser desgastado por amor à igreja? Para de querer se preservar, irmão. Tem algo muito maior, muito superior, mais elevado, de excelência. Tem uma riqueza incorruptível a ser dada para as nossas vidas. Não se prenda ao que é transitório, ao que é passageiro. É vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Não se limite pela batalha da unidade. Não se limite. Não se limite. Bispo, mas eu já lutei tanto, eu já me esforcei tanto. Não se limite, continue. Bispo, mas eu já fui tão ferido, eu já quebrei tanta cara em tentando ajudar o próximo. Continue. Continue quebrando a cara. Ele fala, se bater numa face, vira outra. Continue. Continue batalhando. Este é o Evangelho de Cristo Jesus. É este o Evangelho de Cristo Jesus. Não se limite. Não se limite. Não se limite. Cristo se desgastou ao ponto de morrer na cruz, então não se limite pela batalha. Se Ele não se limitou, se Ele foi até a cruz ao ponto de perder a vida, nós não podemos nos limitar. Nós precisamos continuar perseverando e batalhando pela unidade. Batalhe pela unidade. Seja um defensor da causa de Cristo. Levante uma bandeira a partir de hoje. Levante a bandeira pela unidade do corpo de Cristo. Lute por isso. Levante essa bandeira. Essa é a bandeira do corpo de Cristo. É isso que nós devemos batalhar. É isso que nós devemos cooperar. Não é por rivalidade, não é quem tem mais, quem faz mais, quem demonstra mais, quem fala mais. Quem tem mais, não é isso. É quem decidiu batalhar pela causa da unidade de Cristo. Ó, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a divisão não está te causando dor, isso está errado. A divisão tem que te causar dor, sim. Você tem que sofrer, sim. Tem que doer, sim. Mas converta tudo isso em força para cooperar e batalhar pela unidade do corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. O teu irmão do teu lado, ele é cheio de falha, mas ele é membro do corpo de Cristo. Olha só, a unidade ela está muito acima apenas de um relacionamento para que você seja satisfeito em ter uma amizade com o seu irmão. Não se resume a isso.
Ter o mesmo pensamento não é isso. Ter o mesmo falar não é isso. Muitos estão cheios de amizadezinha, não sai de dentro da casa da pessoa, mas quando fala do mesmo pensamento, quando fala da causa de Cristo, é uma divisão sem fim. É melhor que você nem vá na casa do seu irmão, é melhor. Mas quando eu falar de Cristo Jesus, todos nós temos o mesmo pensamento. Nós pensamos, nós falamos, nós agimos no mesmo proceder, na mesma palavra, porque há uma só palavra, há um só evangelho, há um só Cristo, há um só Espírito. É isso que vai nos manter. Talvez você tenha uma divisão de pensamentos, talvez você tenha a sua opinião, pastor Gerson, eu tenho a minha, mas quando fala de Cristo, nós temos a mesma opinião. É Cristo Jesus, Ele é o centro, é Cristo Jesus, é isso. Provérbio vai nos ensinar. Não fique demais na casa do seu irmão, porque senão ele vai acabar se aborrecendo com você. Não está falando disso. Não está falando disso. Está falando de esforços da unidade no espírito, no coração, no propósito, na mente. No espírito é isso. Talvez, meus irmãos, eu não falo com você a semana toda, mas se em algum momento eu te encontrar, nós vamos falar de Cristo, o mesmo linguajar, o mesmo falar, porque é Ele, é Cristo, Ele é um só. O Evangelho é um só. É isso, labacaia suriqueia, alabadaia suribiricobadaia suribiricaia, calabada suribicalabalacai. Irmão, faz parte como servos nós nos desgastarmos. Se desgasta pela sua família, irmão. Você está cansado, você já está muito desgastado, trabalhou o dia todo, o marido trabalhou o dia todo, chega em casa, a esposa está com 1000 afazeres, está com criança em casa, vai mesmo cansado e ajuda, se desgasta, mas serve ao próximo, batalhe pelo próximo. Quando você não tiver mais força e mesmo assim você decidir servir, é aí que o poder dele nos apodera, é aí que a força dele vem. É quando nós não temos mais recursos, os anjos vêm, seguram na nossa mão e nos dá força. É aí, aprenda onde emana o recurso, é de onde nós não temos mais força, mas ainda assim nós nos permitimos nos desgastar para servir. Cristo se desgastou, Cristo perdeu sangue, Cristo perdeu a vida. Quem somos nós para nos limitarmos? Para de se limitar, peça perdão a Deus e continua servindo. Este é o reino de Deus. Se tu quer ter autoridade, irmão, pois bem, já vai um conselho aqui para você: pegue a toalha e vai lavar o pé do teu irmão, para que você tenha a verdadeira autoridade em Cristo Jesus. Essa é a autoridade. Quem quer seja servo, quem quer ser o primeiro seja o último, quem quer ser servido serve. Aleluia. Este é o Evangelho de Cristo Jesus. Este é o Evangelho de Cristo Jesus. Não é promoção dos homens, não é isso. O homem promove o homem, o homem promove o homem. Agora no Evangelho de Cristo Jesus não é assim. Não é assim, igreja, é diferente. Não se amolde ao sistema deste mundo. Não é o sistema deste mundo, não é o molde deste mundo, é o molde de Cristo, é o molde de Cristo Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, não serve apenas de situações programadas, mas que esse seja o estilo de vida sua. Não aproveite, não espere, na verdade, ter só algum momento, vai ter uma ação social, vou ali servir. Tá alguém, o Rio Grande do Sul está precisando, deixa eu aqui servir. Não fique criando situações, tenha um estilo de vida de servo. Seja disponível o tempo todo. Seja disponível o tempo todo. Paulo vai nos ensinar algo maravilhoso, incrível, lindo que o Paulo vai nos ensinar. Ele fala algo. Nós temos que ter um equilíbrio. Ele fala, não busque apenas o seu próprio interesse. Ele não está falando que você tem que esquecer de você mesmo. Ele não está falando que você não tem que ter interesse por si, se desfazer disso. Não. Ele fala, não busque apenas seus interesses, mas também busque o interesse do próximo. Não pense só em si, mas pense também no próximo. É isso, o Evangelho é isso. Paulo está falando, meu desejo não é que vocês sejam sobrecarregados, mas que haja igualdade. Cristo não está falando para você ficar pobre, passar fome, perder tudo, dar tudo e ficar sem nada e ficar na miséria. Ele está falando, tenha igualdade de vida, compartilha. Se tem, pode compartilhar, compartilha de vida. Esse é o segredo da igreja primitiva. Dividia, vendia, porque eles dividiam e compartilhavam e nada faltava para eles, porque havia igualdade, mas também havia crescimento. Escute isso. Posso não ser responsável pelo modo que os outros me tratam. Repita isso comigo. Posso não ser responsável pelo modo que os outros me tratam, mas eu respondo por minhas reações diante das pessoas. Isso.
Está aqui em Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É isso. Nós não somos responsáveis. Nós não podemos limitar o que as pessoas podem fazer de danos contra as nossas vidas. Mas nós somos responsáveis de como nós vamos responder diante dessa situação. É responsabilidade nossa. Nossa. É nossa. Igreja, batalhe pela unidade. Lute pela unidade do corpo de Cristo. Valorize o corpo de Cristo. Sabe, se você tem que ter ira, tenha ira contra a divisão. A divisão tem causado um grande estrago no nosso meio. Os dias estão maus. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a um tempo. Nós não sabemos disso. Nós não sabemos o que nos espera. Não espere dias piores virem para a gente tentar construir algo. Edifique agora para quando vier nós venhamos estar sólidos. Sólidos. Seja, você decidiu, você falou aqui, você está refém da sua palavra tanto quanto eu. Seja responsável pela comunhão da igreja de Cristo Jesus. Seja responsável por isso. Batalhe por isso. Falei, eu vou batalhar por isso. Falei, eu vou batalhar por isso. Eu me comprometo com isso. Então, se livre das ofensas. Se livre das ofensas. Guarde o seu coração das ofensas. Sabe, a gente tem que parar, ontem eu falei aqui com os meninos, nós temos que parar de levantar muros irreais. A gente levanta muito muro de proteção de coisas irreais, de coisas que não tem sentido comparado à grandeza que há aqui, a riqueza que está aqui, o tesouro que está aqui. Esses muros de proteção que a gente levanta são coisas fúteis, irreais, irrelevantes, sem sentido algum. Sem sentido algum. Só tem sentido para a nossa própria razão, para o nosso bem-estar, só isso, não passa disso. Se você quer algo superior, então batalhe por isso. Lute por isso. Considere a vida do seu irmão que está do seu lado. Considere isso. Considere, tenha o mesmo pensar. Respeite. Respeite a mente de Cristo. Respeite a mente de Cristo. Torre de Babel, houve uma grande confusão. Porque enquanto eles falavam só uma língua, a torre estava sendo construída. Mas quando Deus veio e trouxe divisão na língua deles, eles se dispensaram e não houve mais construção da torre. Nós estamos sendo edificados à morada de Cristo Jesus. Para que essa edificação continue de uma forma sólida, nós precisamos continuar falando a mesma língua. A mesma língua. A mesma língua. Se nós não fazermos isso, nós vamos tardar a edificação do templo que somos nós. Somos nós. Não ache que Cristo chamou alguém individual para ser aqui o Salvador do mundo. Cristo veio à terra. E Ele chamou 12 homens para estar com Ele. Cristo não foi individualista. Nós não somos individualistas, nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para viver em comunhão, em congregação. Se você tem dificuldade com a igreja, você que está me acompanhando, ore ao Espírito Santo. Abra o seu coração e deixe Ele falar contigo. Deixa Ele falar contigo que você precisa da comunhão entre os irmãos. Você quer a bênção? Quantos quer a bênção aqui? Quer mesmo? Quer que Ele mande as bênçãos? Quer? Então vamos ter comunhão. Vamos ter comunhão. Para que Ele ordene as bênçãos. As bênçãos. As bênçãos insondáveis está no segredo da comunhão e da união. É isso. É isso. Irmão Rafael, possa ser que eu nunca vá te agradar do jeito que eu sou. Mas vamos ter o mesmo pensamento. Quando nós estivermos em Cristo, vamos ter o mesmo pensamento. Talvez você vai falar assim, eu respeito o bispo, mas não quero tanta assim afinidade, porque ele tem um jeito, não combina muito. Tudo bem, isso é respeito, mas se tratando de Cristo. Se tratando de Cristo, irmão, não existe Cristo e ponto final. Que eu diminua para que Ele cresça. Que Ele cresça. Deixa Ele crescer. Ele diminua. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Ele que é tudo. Ele é tudo em nós. Ele é tudo em nós. E que a verdadeira comunhão possa iniciar no nosso espírito. No nosso espírito. Para que nós tenhamos uma comunhão entre irmãos. Na alma, de uma forma santificada e purificada. Para que nós possamos respeitar e zelar um pelos outros. Você pode agradecer a Jesus? Nós podemos cantar um louvor ao Senhor?